óbvio que eu posso chegar aqui e fazer uma análise tranquila e falar que o Inter de fato não apresentou muito futebol, o Inter não fez uma grande atuação, tanto no jogo da Arena quanto no jogo do Beira-Rio. Eu posso aqui falar de erros individuais que foram cometidos tanto no jogo da Arena quanto no jogo do Beira-Rio, mas eu também tenho que citar uma arbitragem polêmica, tanto no jogo da Arena quanto no jogo do Beira-Rio. E para mim fica claro que o jogo dessa noite, dessa tarde e noite aqui no Beira-Rio, que terminou agora e terminou com o título do Grêmio no Campeonato Gaúcho, foi um jogo que foi muito condicionado pelo que o árbitro fez em campo no primeiro tempo. Um jogo que o ritmo do Inter dentro da partida esteve muito condicionado ao que o árbitro fez dentro de campo. Quando estava 0-0, quando estava 1-0 para o Grêmio, quando o Inter empatou, em todos os momentos do jogo, a atuação do Inter, as atitudes dos jogadores do Inter ficaram condicionadas à arbitragem, tanto do jogo de ida quanto desse jogo de volta aqui no Beira-Rio. A gente vai analisar esse empate 1-1 e esse título do Grêmio, vice-campeonato do Inter no Campeonato Gaúcho, tá? Antes eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já pode deixar a tua opinião também aqui nos comentários pra gente repercutir, tá? Cara, eu confesso que eu comecei me decepcionando com a escalação, tá? Eu esperava um pouco mais de ousadia do Pesolano na escalação do Inter. Eu acho que teve uma surpresa, ele colocou o Alex de lateral esquerdo, mas eu acho que sim, poderia ter algo de diferente. Um sistema com 3 zagueiros, 5 homens no meio, preenchendo o meio, jogando com 2 atacantes, mais alguém ao lado do Borré, seja o Carboneiro ou seja o Alejandro. Eu acho que poderia ter sido feito algo de mais inventivo por parte do Pesolano, além da escolha do Alex na lateral esquerda, e eu sou justo com isso, tá? Mas o jogo, como eu estava falando do Inter, ele fica muito condicionado pela arbitragem, e aí fica claro nos primeiros minutos. Os primeiros minutos do jogo aqui foram muito quentes, teve pouco jogo. Nos primeiros 10 minutos, talvez, foi pouco jogo aqui no Beira-Rio, foi muito encontrão, muito empurra-empurra, muita reclamação, muita discussão dos jogadores dentro de campo, e isso também foi atrapalhando, foi esquentando o jogo. Vamos tentar de novo, rapaziada, porque eu não sei se o DJ do Beira-Rio entendeu, mas o Inter acaba de perder uma decisão aqui no Beira-Rio, e aí eu não sei se esse doente mental entendeu que não tem por que ficar com esse som a todo vapor aqui com o pessoal trabalhando, mas enfim. Vamos lá, gente. O que eu estava dizendo antes é que o jogo do Inter foi muito condicionado, porque a gente viu desde o início da partida muito empurra-empurra, muita falta, teve confusão no início do jogo, o jogo ficou parado, e isso condicionou, querendo ou não, a partida. Os jogadores do Inter pareceram ali por um momento esquecer do jogo, esquecer que tinha que buscar a vantagem e focar muito mais no que o árbitro estava dando ou não dentro de campo. Por mais que as escolhas do Klein, de fato, já no início da partida eram bem confusas. Invertia faltas, dava cartão que não precisava dar, aí para outro que tinha que dar cartão ele não dava. É uma confusão que foi feita pelo Rafael Klein, e eu nem cheguei no ponto alto do que foi feito pelo árbitro da partida aqui no Beira-Rio hoje, tá? Então, como eu disse, o jogo foi ficando condicionado, o Inter foi tentando, foi acalmando, botando mais a bola no chão, e aí o Inter criou oportunidades, o Inter criou chances para, no primeiro tempo, ir pro vestiário no intervalo com 1 ou 2 gols de vantagem, tá? O Inter criou essas chances. Teve a cabeçada do Vitor Gabriel, que a bola foi no segundo pau e o Mercado não chegou com o pé ali. Ele tenta dar um carrinho e não chega na bola. Tem a bola do Borré, que é uma bola cruzada para pequena área e o Borré fura em bola. Tem uma bola do Carboneiro cara a cara com o Everton. Ele dribla o jogador do Grêmio, chega cara a cara e finaliza em cima do Everton e vai para escanteio. Então, assim, o Inter teve oportunidades de fazer 1 ou até 2 gols no primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Até que vem o lance, para mim, crucial do jogo. Crucial, talvez,
da final, porque a gente sabe que o time do Inter, o ambiente desse Grenal, ele foi muito condicionado pelo que a arbitragem fez e deixou de fazer no jogo de ida da Arena. E aí tem um lance clamoroso, um pênalti clamoroso em cima do Alan Patrick. Tem duas faltas dele, no Monsalve e do jogador do Grêmio que se atira no gramado e o Alan Patrick cai por cima dele. Poderia escolher onde dar o pênalti. O Rafael Klein deu o pênalti no campo. Ele deu o pênalti no campo e depois de muito tempo foi chamado pelo VAR e aí ele vai até o VAR, analisa o lance e tira o pênalti do Inter. Um lance que pra mim, de verdade, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Pra mim, não é que foi pênalti. Foi muito pênalti em cima do Alan Patrick. E aí, se ele tem uma bola pra fazer o gol no final do primeiro tempo, o Inter vai com 1-0 pro intervalo, seria outro jogo. Seria outro jogo do Inter aqui no Beira-Rio, pode ter certeza. E demora muito pro lance ir pro VAR, pro Rafael Klein anular o pênalti pro Inter. E aí logo depois o Inter brocha, o Inter murcha dentro de campo pelo pênalti que foi voltado atrás por parte do Rafael Klein. E aí tem o gol do Grêmio, um escanteio, a defesa do Inter dormiu, como vem acontecendo a defesa do Inter nos jogos contra times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ela tem dormido e dormido bastante. O cruzamento do Marlon, Carlos Vinícius dá uma casquinha para a pequena área e na pequena área tem o gol do Gustavo Martins. Eu vou ser sincero, para mim o Inter já tinha murchado, brochado logo depois do pênalti anulado, tá? O gol foi só uma consequência do Inter ter murchado dentro do jogo aqui no Beira-Rio. O segundo tempo, gente, pra ser bem sincero, o segundo tempo não existe, tá? O segundo tempo tava 1-0 pro Grêmio, o Inter foi pra cima, começou a levantar a bola na área do Grêmio, começou a fazer trocas de todas as formas, terminou o jogo com o Juninho de centroavante, Juninho que é zagueiro na área do Inter, tentando cabecear a bola, até que, ainda antes desses movimentos do Pesolano, tem o gol do Inter, né? Um pênalti, de novo, claro, o Wagner Leonardo é expulso, o Alan Patrick faz o gol, o Beira-Rio vem abaixo, o torcedor, não dá pra reclamar desse torcedor, que hoje botou 41 mil colorados e coloradas, com o Inter tomando 3-0. Tava 3-0, o jogo começou com 3-0 pro Grêmio. E tinham 41 mil colorados que passaram o dia aqui no Beira-Rio. Então esse torcedor, ele de fato merecia algo melhor do time em relação aos dois jogos, mas também merecia ver uma final mais justa. Porque, repito, principalmente esse jogo ficou muito condicionado pela má atuação do árbitro, que era o Rafael Klein. Peço desculpas se a minha voz falhar, é porque eu tô berrando, porque o DJ aqui do Beira-Rio segue fora da realidade, aumentando o volume para atrapalhar, e tá todo mundo aqui tentando trabalhar. E assim, gente, de projeção a partir de agora para a sequência, é do Inter melhorar no Campeonato Brasileiro, né? São 2 pontos em 12, o Inter precisa vencer a primeira na competição, tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, lá em Belo Horizonte, em que o Inter não precisa só pontuar, precisa vencer, e eu espero que o Inter também, passado o gauchão, passado o estresse desnecessário que é o gauchão, e que eu sempre bato nessa tecla, o gauchão é um estresse desnecessário. Passado esse estresse desnecessário que é o Campeonato Gaúcho, agora o Inter tem que pensar de fato em evoluir. Porque a gente viu coisas boas no time ao longo do gauchão, ao longo do Brasileirão, mesmo que sem a vitória, e agora o Inter precisa ter consistência nisso e vencer a primeira dentro do Brasileiro. Já começa a partir de quarta, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações, tá? Beijo na medida do possível e eu volto daqui a pouco com o vestiário do Inter.